noite. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Aqui, ó. Vou baixar um pouquinho. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a nossa live ela vai ser um pouco diferente, porque nós temos um super convidado especial. Vamos ver quem tá aí. Dani, um beijo. Oiê! Pedroca, meu filho querido, Dani Kurzel, o Gil também. Pessoal, hoje então, dia 16/7/2020, às 20h20, estamos na nossa live número 7. Então, a gente falou na outra live que a gente ia começar a mudar cenário, começar a trazer convidados, e hoje a gente tem uma novidade. Então, nosso primeiro convidado não poderia ser diferente. Nosso diretor Gabriel Rocha vai entrar daqui a pouquinho aí para conversar um pouquinho com a gente. Hoje, como sempre, a gente vai falar um pouquinho sobre as notícias do mercado imobiliário e vamos falar um pouquinho, tentar responder algumas perguntas que foram feitas pra gente no decorrer desses 15 dias. E a gente conta com a interação de todos, então continuem com a gente, nos prestigiem, que vai ser um papo, como sempre, muito tranquilo, muito informal, tentando agregar conhecimento e informações novas e diferentes para os nossos colegas, os nossos amigos e quem está nos acompanhando. Vamos esperar então o Gabi fazer a solicitação para a gente dar início então à nossa live. A gente queria também comentar um pouco sobre como é que tem sido a semana, enfim. Hoje a gente teve uma baixa do dólar, né? Hoje ele bateu 5,32. Então, as perspectivas são muito otimistas. A gente sente um mercado bastante agitado. A gente tem notado nos últimos dias assim, a procura e o interesse dos clientes em querer buscar e querer visitar imóveis, até também pelo fato das taxas estarem cada dia mais. A gente acorda com baixa da taxa, um banco querendo bater a meta do outro, então a gente tem sentido bastante essa procura dos clientes, né, Cláudia? Essa semana também a gente participou como maratonistas da Solos, do nosso encontro mensal, e foi passado algumas informações bem interessantes para nós, acerca até de uma porcentagem estimada de empresas que já estão home office, vivendo o novo normal que a gente está chamando, né? Exatamente. Eu até acompanhei essa semana, não sei se alguém acompanha o Geraldo Rufino numa live que ele fez segunda-feira, e ele disse, o novo normal não existe, ele brincou, né? Porque ninguém sai de casa para ir para uma cafeteria se o café de casa fosse tão especial como a experiência disso, né? Então, sempre nesse otimismo de pensar que as coisas vão melhorar e a gente tem que sempre ter o otimismo para poder melhorar. Acho que o Gabi entrou aí, vamos... A gente vai aceitar então e vamos acenar, fazer um grande aceno para o nosso querido Gabriel Rocha, nosso convidado ilustre especial. Então, vamos aceitar aqui ele. Acho que tem que aqui. Muito bacana. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Gabi. Bom, seja bem-vindo. Imagem aqui. De corretoras, hoje com a tua presença com certeza vai abrilhantar aí o nosso papo e vai poder falar um pouquinho mais sobre a Perfil como um todo, né? Porque nós somos só um pedacinho dela aqui, fazendo esse papo, conversando um pouquinho, mas é bom sempre ter uma visão diferente aí para poder apresentar para quem nos assiste um pouquinho mais como é o nosso sistema de trabalho aqui em Caxias, né? Não, perfeito. E até um bom momento para criar situações novas, já que está todo mundo em casa mesmo, né? Procurando TV, internet, então opções a mais aí para se criar nesse momento que está todo mundo um pouco isolado, né? Exatamente. Então, obrigado pelo convite.
Imagina, Espero nossa, poder contribuir com alguma coisa, né? sempre contribui, com certeza, né? A gente, antes de adentrar na questão da situação atual de mercado, a gente tem alguma curiosidade, a gente queria ver se tu pode compartilhar com a gente. A Perfil como um todo, o Perfil atua no mercado em Caxias há 14 anos, né? Nos corrija se a gente estiver errado, acho que é isso, né? Sim, isso aí, isso aí. Mas a gente não está todo esse tempo na imobiliária, então a gente queria que contasse um pouquinho a história da Perfil, como que a Perfil iniciou e como ela evoluiu até os dias de hoje. Perfeito. Bom, é uma história longa, eu acho que a live acaba ficando, né, com o tempo um pouco restrito, né? Mas eu acho que talvez, se eu fosse contar alguma coisa em relação a esse período, embora não pareça que vocês não estejam com nós durante esse tempo todo já, né? Porque eu acho que a gente vai agregando pessoas à família, vai se tornando uma família, e parece que a gente esteve sempre há muito tempo juntos, né? Mas eu acho que entre os vários motivos de se criar a imobiliária Perfil, eu acho que talvez o que vale se comentar assim rápido, sem roubar muito tempo de quem está assistindo, até para não deixar a conversa muito longa, talvez seja comentar talvez a decisão que nos fez criar Perfil e como a gente se viu desde o início, né? Que talvez isso tenha sido um dos grandes fatores que fez ela ter o sucesso que tem até hoje, ou está nesse, né, bem inserido no mercado. E eu acho que uma coisa que desde o início da criação da imobiliária, nós tínhamos a convicção, e a equipe que trabalha com nós hoje se percebe muito, é que de saber que nós não vendemos imóveis, né? Quem vende imóvel é o nosso parceiro, que é o construtor. Então, a nossa função desde o início e cada vez mais é ser aquela empresa que soluciona o problema. É uma empresa de busca de soluções, né? Porque comprar um imóvel vai muito além do cimento e tijolo, né? Tu precisa de uma assessoria muito grande, tu precisa entender o que a pessoa busca. Muitas vezes, grande parte dos clientes vem com o desejo de compra sem necessariamente saber o que cabe no bolso dele e o que cabe para a família dele, né? Muitas vezes a pessoa vai amadurecendo isso durante a busca. Então, nós realmente somos prestadores de serviço. A nossa função é solucionar problemas e encontrar soluções. E eu acho que isso fez com que a Perfil tivesse um diferencial, talvez, do mercado, né? Nessa busca de soluções. E isso é uma história muito legal que a gente vê se repetir muito nos nossos atendimentos, nos atendimentos de vocês, né? Do restante da equipe, que até tem bastante gente aqui nos acompanhando, né? Que é bem isso. Por isso, muitas vezes nós somos insistentes quando um cliente liga e quer algumas informações por telefone e quer que te mande opções por telefone e a gente insiste para tomar um café. Não é porque a gente gosta do nosso café, embora ele seja muito bom, mas sim que a gente só consegue oferecer uma boa solução conhecendo o cliente, né? Conhecendo como é a família dele, como é a rotina dele, qual é a fase da família, né? Essas crianças ainda são pequenas, elas têm uma necessidade, se é mais adolescente tem outra, a questão de segurança. Então, depois disso, sim, a gente consegue oferecer uma boa solução. O imóvel acaba sendo consequência e a venda do imóvel também é consequência, né? E eu acho que isso é uma coisa muito legal que a Perfil faz, né? Eu acho que para nós vale muito mais do que o negócio essa lembrança de ter feito parte da história das pessoas, né? E isso é o que motiva a equipe como um todo, né? Lógico que para isso vem uma parte da história da Perfil de que desde o início, como nós éramos muito focados nessas soluções, a gente sempre gostou de um atendimento mais personalizado, muito mais comprometido, e ninguém mais comprometido e personalizado e preocupado com as pessoas do que uma mãe com os seus filhos, né? Então, a gente mais ou menos partindo desse princípio, nós iniciamos a imobiliária só com corretoras mulheres. E aí agora eu vou, de repente, agradar as mulheres e vou pegar uma certa implicância com os homens, né? Mas nos primeiros 5 ou 6 anos da imobiliária, Preocupa. nós só tínhamos mulheres na equipe, né? Eles gostam da companhia feminina também. A gente anima o ambiente. Sim, não, tem vários benefícios, né? Tem uma administração que muitas vezes é um pouquinho mais tensa, né? Mas é muito interessante, muito legal. E realmente, né? E até hoje, a nossa equipe, além de ser a equipe com o maior número de mulheres na cidade, talvez até na região, é também em percentual, né, em relação aos homens, um percentual muito maior do que qualquer outro imobiliário, imagina que até de Porto Alegre, talvez, né? Nosso percentual de mulheres, vocês sabem, é muito grande. E eu acho que trouxe muito disso do comprometimento, né,
da responsabilidade de não abandonar o cliente, porque às vezes o cliente demora para decidir, a gente tem que estar ali do ladinho dele, sem pressionar demais, indo suave, né? Até o momento que encontra a solução mesmo, né? E hoje nós temos, lógico, uma equipe masculina também que é muito eficiente e que nos dá um apoio gigante, né? Mas uma das características, assim, contando um pouquinho das peculiaridades ou das curiosidades, é, sim, que no início da imobiliária, a intenção é que só tivéssemos mulheres na equipe, por causa que imaginávamos que esse comprometimento talvez viesse a fazer diferença, né? E hoje... Mais pro lado maternal, né, da situação de uma mãe que se adequa a fazer várias atividades que é inerente ao ser humano como, né, em geral, são os homens especificamente da imobiliária, né, a mulher não adianta, ela tem uma percepção um pouquinho diferente, né, como um todo mesmo. Então é mais no sentido maternal, não é feminismo nem empoderamento, né, é mais essa questão, né. E isso também que eu comentei, que nós não somos uma empresa de vendas, nós somos uma empresa de soluções, né? Então, acho que isso também ajuda muito, principalmente a nos diferenciar, porque o nosso foco não é a venda, é encontrar a solução. Porque quando o teu foco é a venda, o cliente vem, se serve para ele ou se não serve para ele, tu acaba querendo vender de qualquer jeito, porque o teu foco é venda. E a gente não gosta disso. Nós não trabalhamos assim, nunca trabalhamos assim, né? E como quem já foi atendido por mim, no atendimento, nós já sentamos juntos, você já deve ter ouvido eu comentar, né? Que nós fizemos o mesmo número de vendas do que derrubamos o número de vendas, porque às vezes a gente enxerga o cliente e enxerga um imóvel que ele tende a gostar daquele imóvel e a gente percebe que não é para ele e a gente acaba derrubando essa venda, né? Então eu digo, olha, daqui a pouco vocês vão querer comprar e a gente não vai querer vender, porque o nosso intuito não é necessariamente fazer a venda é uma consequência. Nosso intuito é que daqui a 5 anos nós nos encontremos na rua e vocês nos deem um abraço agradecendo a solução que nós encontramos juntos, né? Então acho que isso é importante sempre, né, e no momento como agora também, cada vez mais faz diferença essa preocupação mais humana, fora do financeiro, da venda pura, né, e sim tentar arrumar uma solução, porque as pessoas que buscam imóvel não estão comprando um carro, que se tu não gostou, tu vai lá daqui 6 meses, 1 ano, termina de pagar e troca. O imóvel, né, ele vai ficar contigo por mais tempo. Então é uma decisão que tem que ser bem pensada, né? E a gente trabalha com isso 24 horas por dia, né? Porque a gente vai dormir e sonha com o trabalho, né? Então a gente também está bem preparado, às vezes, para fazer essa assessoria para o cliente e até fazer ele enxergar, às vezes, o que é bom para ele e o que talvez não seja tanto, né? Agora que tu falou que a gente faz alguns atendimentos juntos, né? Já vi várias vezes também tu comentando, dizendo para o cliente, ele entra decidido, né? Ele tem, eu tenho que ouvir 3, 4 opções. Às vezes ele sai da imobiliária, aquelas 3 opções já não servem para ele numa simples conversa, né? Às vezes eles ficam mais confusos, mas o objetivo, às vezes, é confundi-los na questão do momento ali para a decisão ser a mais acertada, né? Sim, eu acho que é bem importante isso de mostrar para o cliente. Realmente, eu costumo comentar bastante disso, né? Olha, vocês vieram aqui, talvez saiam mais confusos nesse primeiro momento, mas também é uma maneira de te dar uma tranquilidade que a gente vai acompanhar todo o processo da decisão. E você não precisa, porque vieram numa imobiliária e estão sendo recebidos aqui, que tem que tomar uma decisão agora. A gente pode olhar semana que vem, pode olhar na outra, pode sentar e aos poucos amadurecer e tomar uma decisão muito segura, né? Então o cliente realmente, às vezes ele vem com uma intenção, a gente bagunça um pouquinho a cabeça dele, mas depois do decorrer de 7, 10, 20 dias, a decisão dele está muito mais sólida e muitas vezes muito melhor do que ele imaginava encontrar, né? Então, acho que isso é bem legal, né? É bem importante. E acho que é isso que faz com que a gente se diferencie também como um todo, né? É essa preocupação com o nosso cliente, com o atendimento, em orientar, ajudá-lo a fazer a melhor busca e também de ter as pessoas certas para estar caminhando junto com o cliente nessa caminhada, né? Então, até seria bem interessante, Gabi, tu falar um pouquinho sobre a nossa equipe, que todo mundo comenta muito sobre a equipe perfil, as hashtags que nós usamos bastante, do Somos Perfil, da forma como tu, Lucas, o Rafa, gostam de engajar a equipe, puxar para frente, ainda mais nesses momentos que a gente passa, né? Não só agora, a gente teve aquela outra crise passada que foi bem forte. Então, conta um pouquinho para as pessoas saberem o que é que puxa a perfil.
Pois é, acho que o que puxa perfil, boa pergunta, né? Crises no Brasil, elas já vêm no calendário, né? A gente poderia todo ano, a Sim. gente tem uma, né? Ano passado teve o greve dos Batista, no outro greve dos caminhoneiros, então todo ano tem alguma crise. E a crise acaba, tudo tem dois lados. O mesmo momento de agora, não se precisa falar de quantas coisas ruins têm acontecido, isso a gente liga a TV e é só o que se ouve falar, né? Mas sempre traz um lado positivo também. Mas voltando à tua pergunta da equipe, eu acho que a gente tenta realmente fazer um trabalho de equipe. Uma coisa que nós tentamos muito sempre, por mais que o cliente venha e converse com a Stephanie, com a Cláudia, com qualquer outra pessoa da equipe, é tentar deixar muito claro que ele não está falando só com esta pessoa, né? Só com essa profissional, que por trás dele tem uma rede de suporte muito grande, né? Um caso que até vocês semana participaram, que final de semana uma venda com uma das moças da equipe acabou dando errado e o cliente já estava programado, foi uma frustração no primeiro momento para o cliente, e nós em 20 pessoas, no meio de uma reunião, paramos toda a reunião para falar sobre esse cliente e em 20 cabeças pensar junto como resolver. Se encontrou uma solução melhor para esse cliente, que no final das contas, ele vem aquela história, né? Tem males que vêm para bens. Hoje a gente está finalizando o negócio com esse cliente, eu acho que ele acabou, a gente encontrou uma solução muito melhor do que a que ele perdeu no final de semana anterior, né? E eu acho que até o final de semana esse cliente vai estar com um apartamento dele assinado e comprado. Então, assim, se ele fosse atendido por uma pessoa só, talvez faltasse braço para buscar tudo que se buscou de opção ou de solução, né? E então, numa equipe, isso acho que faz a diferença. Eu acho que tanto a corretora que atendeu ele, quanto a equipe, todo mundo se sente mais amparado, né? E uma preocupação muito grande nossa é não ter só o especialista no imóvel para buscar o imóvel, para arrumar a solução, mas ter também um setor jurídico ali dentro para dar toda a segurança para o negócio, a questão do marketing, até de personalizar uma informação para um cliente, as gurias no atendimento ali, que são muito queridos, muito cordiais, né? Então, acho que assim, a equipe trabalha de maneira muito personalizada, a gente pega um cliente e trabalha em 25 pessoas em prol desse cliente, né? O que dá uma segurança para o cliente que está sendo atendido e também para a equipe que está ali, porque sabe que se apertar um pouquinho, sempre tem alguém do lado para pedir uma ajuda, né? E esse espírito de equipe tem se formado e se fortalecido cada vez mais com o passar do tempo, né? Com certeza. A gente teve uma vez um relato de um cliente que ele comentou que a recepção, a experiência da Perfil, ela é diferenciada desde a pessoa que abre a porta. Então, isso faz toda a diferença e nós trabalhamos, e isso eu sinto muito como pertencente à equipe, né? A gente se move, não mede esforços e é muito isso que tu comentaste. A gente para uma reunião para pensar em prol do todo e todo mundo se engaja. Isso que eu acho que faz a grande diferença de fazer parte da equipe Perfil e acho que faz a diferença no destaque como um todo, né? Essa é a ideia, assim, eu acho que isso acaba transparecendo para o mercado, para as pessoas que nos procuram, para os clientes, né? E eu acho que é importante, eu acho que hoje a gente tem que entregar muito mais, né? Fazer muito mais, fazer muito melhor, tá ali sempre do lado, sempre à disposição quando for preciso, para a equipe que trabalha contigo, para o cliente, para o fornecedor, para nossos parceiros construtores, que tem uma turma assim fantástica, assim, que é uma aula cada vez que a gente entra numa construtora para falar sobre o projeto, ou para apresentar para um cliente um projeto, ou um futuro projeto. Eu acho que, assim, para nós é viciante, né? A gente adora isso, a gente adora negociação, adora encontrar soluções juntos, né? E eu acho que a pessoa que compra está fazendo parte disso, quem vende faz parte, quem constrói faz parte, todo mundo se sente um pouquinho responsável por uma finalização de sucesso que acaba normalmente acontecendo, né? Então é bem interessante. Eu sei que eu posso dizer, eu acho que eu e boa parte da equipe, você, sem dúvida, que a gente acorda segunda-feira muito empolgado para começar a semana, né? Não é aquela coisa, vai começar a semana. Mas não, que bom que começou de novo. Vamos lá, né? Vamos lá que... domingo de novo já começa aquele sofrimento. Ai, meu Deus, vou ter que trabalhar amanhã e não acontece com a gente de verdade, né? Eu vi que as gurias comentaram aqui, por isso que eu não estou olhando o tempo inteiro para ti, estou olhando aqui os comentários, acompanhando também, porque esse formato é novo, né? A gente geralmente está uma em cada lado, quando uma fala, vai dando atenção aqui para a audiência, enfim.
Mas as gurias colocaram nossas hashtags ali que ilustram um pouquinho do que vocês estão falando, que é a hashtag Somos Perfil. E tudo isso que tu está falando em termos de vários braços na imobiliária é para se certificar e enfatizar a nossa hashtag mais usada, que é superando expectativas, né? Que esse é o nosso objetivo. O objetivo é que a pessoa que esteja em busca de uma solução, como tu disseste, ou seja, para moradia, ou seja, para investimento, ela tenha uma experiência superior ao que ela estava buscando desde o início, que também eu vi que a Andressa colocou ali, eu adoro o café da Perfil, e tem várias pessoas também que falam do café e às vezes está passando, e isso que é legal, né? A gente já tem um ponto que ele é de fácil acesso, né? É só passar na frente, sempre tem vaga ali para estacionar, poder entrar e se sentir à vontade de conversar, de tomar um café numa informalidade, independente se vai fechar um negócio ou não. Isso é uma coisa que tem muito presente na Perfil, que quando eu comecei a trabalhar, confesso que eu achei muito interessante, assim, essa aproximação que a imobiliária tem com as construtoras e com clientes em geral, de eles chegarem e se sentir à vontade de cumprimentar todo mundo, independente se tem alguma coisa em andamento ou não. E, consequentemente, em função disso acontecer de uma forma tão natural, às vezes acontecem, alguns negócios iniciam nesses encontros informais, né? Mas é em função de toda a energia estabelecida de otimismo, positividade, né? E que mesmo em função do que a gente está passando agora, e aí a gente, de repente, já entra também a questão específica que é da atualidade, que a gente queria que tu falasse um pouquinho também sobre a questão toda que a gente está vivendo, o que tu está conduzindo hoje, que é um negociador nato, que está à frente da equipe e acompanha muitos fechamentos e tem muitas experiências aí, muita bagagem. Eu queria que tu falasse um pouquinho a tua visão para nós, de como tu vê o mercado imobiliário na situação atual. Sim. Bom, como eu vinha comentando antes, a crise, na verdade, a gente vive, todo mundo que liga a TV deve ouvir isso que eu vou falar agora, até é meio repetitivo. Assim, nós não estamos vivendo uma crise financeira, nós estamos vivendo uma crise de saúde. Eu acredito que talvez lá na frente a gente venha até viver talvez uma crise financeira. Mas quando está todo mundo junto, e quando eu digo isso, eu quero dizer quando está o mundo inteiro prevendo uma crise, o mundo inteiro vai trabalhar junto também para não entrar nessa crise. Nem que tenha que imprimir dinheiro para tentar suavizar, né? Mas todo mundo quer andar para frente. Então, eu acho que é um momento muito diferente e acaba tendo um lado positivo. Vamos falando necessariamente, diretamente no mercado imobiliário. O mercado imobiliário, ele se movimenta através do crédito, né? E no Brasil, nós sempre tivemos um crédito muito caro. E vamos dizer que talvez um benefício que essa crise de saúde vai trazer é que, para fomentar a economia, o governo encontrou no mercado da construção civil uma maneira de fazer a economia continuar girando, né, com a potência que ela tem no país, né? E baixou os juros para incentivar essa movimentação para que não pare. E acaba que o mercado imobiliário ele está num momento melhor do que anterior à crise. Melhor do que o final de 2019, melhor do que o começo de 2020, que já estava maravilhoso. Mas agora, o nosso mercado é fomentado por taxa de juros. A gente tem uma taxa de juros que é quase negativa. A gente falar que tem uma Selic a 2,75, 3 ao ano, é inacreditável. Se alguém viesse falar isso para nós no segundo semestre do ano passado, a gente diria, vai para a Suíça, vai para os Estados Unidos, vai para o Japão. Isso nunca vai acontecer no Brasil antes de 10 anos. Né? E a gente está vivendo esse momento. Né? Então, a gente sempre fica esperando qual é que é o momento certo, né? E aí eu acabo me lembrando, porque desde que eu me tornei adulto, eu sempre quis ter um terreno para fazer uma casa ou ter um apartamento. E eu perguntava muito para as pessoas, como é que tu comprou a tua casa? Como é que tu comprou o teu apartamento? E eu sempre vi as pessoas contando que elas compraram no momento certo, porque naquele momento que elas estavam me contando do negócio que tinham feito há 2, 3 anos atrás, ele era de muito menor valor e foi muito mais fácil comprar do que se ela tivesse deixado para aquela hora. E essa história se repetiu muitas vezes em muitas pessoas que eu conversei. E ao mesmo tempo, outras pessoas que não tinham os seus imóveis, a sua casa, o seu terreno, comentavam que estavam aguardando o momento certo.
E aí a gente chega na conclusão que talvez o momento certo é o momento da coragem e não do tempo, né? Porque se tu não tiver coragem, não existe momento certo, né? Então, porque as pessoas que me diziam que tinham comprado imóvel no momento certo, umas eram 15 anos atrás, umas eram há 10, umas eram há 2, então não existe um momento certo. Se tu não tiver atitude, tu não cria esse momento, né? Agora, vamos dizer que a gente está com um bônus de um momento mais certo de todos, né? Porque a maioria dos clientes não se deu conta, mas se tu for buscar hoje uma linha de crédito de financiamento, ele é absurdamente baixo. Se tu tiver o dinheiro, às vezes, para pagar o imóvel quase à vista, não vale a pena. Vale a pena buscar a linha de crédito no banco e talvez deixar esse teu dinheiro trabalhar. E, ao mesmo tempo, que quem tem o dinheiro não encontra o lugar para remunerar esse dinheiro. Está pagando aluguel para guardar, né? Então, ele tem que vir para o mercado voltar a trabalhar, ou nos seus negócios, nas suas empresas, ou mesmo no mercado imobiliário, quem quer trabalhar com uma rentabilidade, né? Então, é um momento muito interessante. Tem um lado bom para a economia, porque também o dinheiro tem que ir para trabalho, para gerar trabalho e gerar mais dinheiro. Então, eu acho que beneficia todo mundo, todas as empresas, comércio, indústria. Eu acho que é um momento bem positivo que está se plantando num momento ruim, coisas que talvez não se conseguisse fazer. E lá na frente a gente vai colher bons resultados em virtude disso, né? Então, tanto que, até falando um pouquinho desse histórico da imobiliária, até há 3 anos atrás, 3, 5 anos atrás, a nossa venda de planta, de produtos de lançamento que seriam entregues lá na frente, era de 80%. Chegou a ser 82 contra 18 de imóveis prontos. No decorrer da crise, agora, mudou muito e nossa venda de produtos prontos, seminovos, passou a 60% contra 40% de lançamento. E agora, no momento que as pessoas que querem poupar um dinheiro, querem investir para ganhar com uma valorização, tentar fazer o seu dinheiro render um pouquinho mais, voltaram a comprar lançamentos, coisas que vão ser entregues lá na frente. Então, a gente voltou a percentuais de boas vendas em lançamentos, né? Até porque os imóveis prontos acabaram vendendo, não tem mais muita opção de coisa pronta, né? Então, a gente voltou a um percentual que tinha... Então, eu acho que o momento é muito interessante. A gente ainda vem de um pós-crise no mercado imobiliário, onde os preços estão muito convidativos, né? Assim que o estoque começa a acabar e já está muito próximo disso, os preços começam a ganhar gordura, isso é natural. Não importa se tu vende apartamentos, se tu vende fruta, se tu vende automóvel, tudo que tem menos oferta acaba aumentando de valor, né? E a tendência do mercado imobiliário, sim, as construtoras restringindo muito os lançamentos nos últimos 2 ou 3 anos por falta de demanda. Agora a demanda deu teve um aumento gigante. E as construtoras, até lançar projeto, aprovar projeto nas velocidades das nossas prefeituras, elas demoram um pouquinho. Então vai acabar gerando aí um gap de espaço de uma procura maior do que oferta, né? Então, quem for ágil e bem assessorado, acho que ainda está no momento de fazer grandes negócios. Até porque você deve ter comentado já em outras lives que o nosso preço em Caxias, ele é absurdamente mais baixo do que o preço de Porto Alegre e muito mais baixo do que das cidades no entorno, né? E não condiz com o tamanho da cidade ter preços mais baratos do metro quadrado do que cidades muito menores do que a nossa, né? Então, dá para perceber que isso não se mantém assim. E eu não acredito que as outras cidades venham a baixar. É mais fácil a nossa cidade aumentar os preços, né? Então, também ali está aí o segredo de um ganho de valorização. Antes da gente entrar na live, a gente estava passando as notícias da semana, enfim. E a gente lembrou que, não me lembro se foi na primeira ou na segunda live que a gente falou dessa janela, né? Que é essa janela de oportunidades, ela ia se abrir. Quem tivesse o time de aproveitar seria muito beneficiado, porque realmente os preços iriam aumentar, né? E aí a gente já percebeu, né, que no setor automotivo essa janela já não está tão aberta assim, né? Teve uma mudança drástica em valor de tabela nesse último mês, para quem acompanha esse setor, né? Um aumento, né? De um aumento no valor dos automóveis, e a tendência com certeza vai respingar no setor imobiliário, né? Em função todo dessa mudança de cenário, que nem tu comentaste. O que tinha antes eram imóveis prontos, e a tendência também ficou por um tempo os imóveis decorados, mobiliados, e hoje a gente tem um número maior de vendas para esses imóveis que estão em bom estado, que são novos decorados, e agora os lançamentos também voltaram, né? Então, essa equação, ela está em fase de alteração, né?
Sim, sim, até porque a gente tem que entender que a construção, ela é, o produto da construção são commodities, né? É cimento, aço, ferro, e isso tudo é atrelado ao dólar. E o nosso dólar, ele vai trabalhar agora de 5 a 6, vai subir e descer, mas de 5 para cima, né? A gente não está mais de 3 Verdade. a 4 como era há meses atrás. Isso acaba gerando, não é a questão de vender mais caro porque está vendendo mais. A questão é de vender mais caro porque está custando mais produzir, né? Então, Exato. isso é uma tendência, não só no mercado imobiliário, como te disse, no setor automobilístico, as empresas fecharam durante um mês, deixaram de produzir milhares de carros. Todo mundo imagina, bah, agora vai vir barato porque tu precisa vender bastante. Pelo contrário, não se produziu, tem que vender mais caro porque eu não consigo mais produzir o que eu deixei de produzir, né? Aquilo morreu. Exato. Então, o que vem agora vem com preço mais alto, né? Sabe que tu Então, estava mais comentando, um... Pode continuar. tu fez um comentário antes sobre a compra do imóvel na planta. E sabe que isso é uma pergunta que a gente escuta muito do nosso cliente, a gente faz as nossas enquetes, tanto na perfil, né, nas nossas mídias sociais, quanto também nos nossos perfis pessoais. E é uma dúvida muito corriqueira. Como é que tu vê o imóvel na planta? Gabriel Rocha, tu olhando, tu investiria num imóvel na planta? Qual é a tua opinião sobre adquirir, investir no imóvel na planta? Eu, particularmente, como a gente trabalha nesse mercado há bastante tempo, eu sempre comento com os clientes e tal, que, principalmente clientes de investimento, que a nossa linha de investimento é em imóveis. Não seria coerente eu trabalhar com imóveis e investir no mercado financeiro, né? Sim. Nós sempre compramos na planta, né? Eu acho que a planta é uma grande oportunidade, porque se tu for comprar para morar, tu consegue personalizar, tu acompanha toda aquela lua de mel, aquele noivado do imóvel enquanto ele vai ficando pronto para te morar. Então acho que é um momento bem interessante. Tem toda essa coisa de poder fotografar o imóvel quando ele ainda está sem pintura, quando está sem piso, sem janela, e vai fazendo um histórico disso, né? E para quem vai investir, é óbvio que o imóvel ele se valoriza no decorrer do tempo. O que precisa para isso? Uma boa assessoria. Tu tem que ter alguém que te acompanhe na escolha, na decisão, que esteja dentro da construtora, que saiba como é o caixa da construtora, a condição de construir. Se ela tem recurso próprio para construir, não depende do dinheiro. Porque nós tivemos um momento muito tenso na construção civil, né? Que várias construtoras não deram a volta, todo mundo sabe disso, atrasaram obras, tem obras atrasadas ainda se resolvendo aos poucos, né? Mas tem construtoras muito capitalizadas, com condição de vender sem receber quase nada durante a obra, deixando para receber lá na frente. Obviamente, que se tu sabe que essa construtora tem caixa para ir até o final da obra, que ela é pontual, que tu recebe um histórico de alguém que não é de dentro da construtora, mas sim alguém que é de fora, que está te intermediando para ti, tu tem a segurança de uma opinião isenta, tu pode colocar mais dinheiro e talvez negociar um pouquinho melhor, ou até não deixar o teu dinheiro ter a correção de valor no período de obra, porque tudo que tu paga antes, ele acaba, tudo que ela valoriza ou que aumenta de tabela, vai para o teu bolso e não para o bolso da construtora, né? Mas, sem dúvida, mesmo agora, a partir de agora, eu imagino que a planta ainda tem um potencial de valorização muito maior do que teve nos últimos 2 ou 3 anos, né? Eu recomendo sempre, né? Óbvio que se tu vai comprar para morar, que tem necessidade de não ficar pagando aluguel, de morar imediatamente, e tiver a sorte de encontrar um bom imóvel, já compra e resolve o problema. Mas se tu puder esperar, tu sempre vai fazer um negócio que lá na frente, que é a história que eu contei dos conhecidos meus, que lá na frente, quando eles estavam morando, eles acabavam comentando, o meu bolso hoje não conseguiria comprar o apartamento que eu moro. Mas como eu fiz o negócio lá atrás, eu consegui, né? Então ele teve uma evolução patrimonial, além de morar num padrão, às vezes, mais alto do que no momento ele pudesse conseguir, porque o imóvel valorizou muito mais do que talvez a correção dos rendimentos dele, né? Então eu acredito sempre, compramos sempre imóvel na planta, e esse é o nosso negócio, além de fazer a intermediação, de fazer a venda, como uma rentabilidade de valores, é o nosso negócio principal, sem dúvida, né? Comprar na planta e junto com o construtor até o final, né?
junto com o cliente também, porque muitas vezes o cliente compra, sabe que eventualmente a imobiliária ou alguém da imobiliária investiu junto, sabe que também está dentro do pacote, né? E lá na frente, todo mundo faz o brinde no dia da entrega, comemora junto, alguns vão morar e alguns vendem para ganhar dinheiro, né? Mas sim, sem dúvida, é um bom negócio. Tinha uma outra pergunta também acerca disso que a gente recebeu, que é uma dúvida frequente, já que a gente adentrou no assunto de imóvel na planta e correção de valores, enfim. O pessoal tem muita dúvida em relação às correções, né? Porque se acompanha muito a valorização do dinheiro aplicado, da desvalorização de todos os outros bens. Se tem a valorização do imóvel como um todo, ela tem a correção, que é o INCC, né? Então, às vezes, a gente recebe algumas surpresas. A gente, às vezes, até fala, o óbvio precisa ser dito, né? Mas a gente está tão acostumado com isso. Então, é legal, de repente, a gente falar um pouquinho do que é essa correção de INCC, como que essa valorização vai reincidir nas chaves, né? Qual que é o benefício em si em relação a essa correção? Sim. Não, isso é bem interessante, né? Por mais que para nós seja muito simples, eu acho que às vezes o cliente não tem uma certeza de como isso funciona, né? Então, o INCC, que é o Índice Nacional do Custo da Construção Civil, é simplesmente uma correção de tabela conforme os custos dos insumos da construção, né? Basicamente é isso. Ele tem taxas muito baixas. Hoje dá para dizer que o INCC praticamente ele tem uma correção próxima ou até menor do que uma caderneta de poupança. Quando o cliente compra e a parte que falta quitar até o final do total do valor da compra ou até o final da obra, ela é reajustada por esse índice. É um índice exclusivo da construção civil, exclusivo da correção de valores devidos para a construtora. Ele é um índice muito vantajoso para quem deve e não tão vantajoso para quem tem a receber, porque ele corrige muito pouco, né? Exatamente. E uma coisa que as pessoas às vezes não... É difícil um pouquinho de explicar, vamos ver se eu consigo me fazer entender, que a tabela de preços, além de ela ser reajustada mensalmente pelo INCC, porque é pela mudança de custos, ela ainda sofre um reajuste pelo custo financeiro do que a construtora já imobilizou na obra. Então, a tabela sempre sobe mais do que o INCC. Mas, a partir do momento que o cliente comprou, ele trava a correção dele somente no INCC. Então, essa semana nós recebemos uma tabela de uma construtora que, de um mês para o outro, pela questão de custos, ela subiu 2,5%. E o cliente que comprou esse imóvel subiu 0,30%, 0,28%. Né? 32. Então, assim, a compra dele proporcionou para ele uma rentabilidade de 2,2% em um mês. Isso significa um ano de Selic, praticamente, né? Ele teve de ganho de patrimônio dele, porque o que ele comprou já é dele e só corrigiu 0,30%. Mas a tabela, a construtora, corrigiu 2,5%. Se ele tivesse deixado para comprar esse mês, quanto a mais teria custado, né? Então, o índice é muito vantajoso e é justo porque ele equilibra. Num momento de alguma inflação descontrolada, quem paga vai ter um aumento de salário, porque o salário ele acompanha, teoricamente, a inflação. E o construtor vai ter estabilidade de que a correção de tabela dele e de recebimento também acompanha o custo, né? Porque senão, se a balança desequilibra muito, alguém lá na frente não chega no final do caminho, né? Mas é um índice muito justo e muito suave, né? Quem consegue fazer um financiamento somente por INCC, que é o que a gente sempre proporciona para o cliente, é, sem dúvida, um grande negócio, né? E não é juros, né? A grosso modo é apenas o saldo, né? Às vezes a dúvida fica acerca de em que momento, mas quanto mais, falando assim popularmente, quanto mais paga, menos fica o saldo, mais rentabilidade a pessoa vai ter, né? Tudo que tu pagou, todo INCC que der sobre o que tu já pagou é teu, né? Porque o imóvel valoriza e o que tu já pagou tá lá se valorizando, mas no teu bolso, né? Sem dúvida. Com certeza. Gabi, a gente está indo já para o final da nossa live. Eu imagino. Passa muito rápido. Eu queria saber se tem alguma coisa para nos falar sobre, então, equipe, sobre o momento, sobre uma opinião como geral. O que tu diria para os nossos ouvintes?
como recado principal aqui da Sim. live. Vamos resumir a live aí em pouco tempo. Uma conclusão final, assim. Eu acho que se eu pudesse mandar uma mensagem, falar com um cliente que eu não conheço, eu diria para ele que ele não tenha medo de procurar alguém da nossa equipe ou uma imobiliária qualquer para ser atendido e conversar, porque não é porque tu vem conversar, que tu faz 2 ou 3 vezes, que nós trabalhamos às vezes para encontrar uma solução, que tu é obrigado a decidir muito rápido ou obrigado a fazer uma compra, porque às vezes as pessoas ficam, porque como os negócios são sempre de valores grandes, as pessoas ficam um pouquinho inibidas, né? Tipo, mas eu vou lá e se na hora eu não tiver crédito suficiente, ou se eu resolver não conseguir comprar, ou resolver esperar um pouco mais. Esse é o nosso trabalho, isso é muito natural, né? A gente deixa assim sempre um convite, portas abertas, tapete estendido, que as pessoas venham, conversem, a gente vai tentar encontrar uma solução, e se a solução for esperar um pouquinho mais, a gente vai estar junto, e vai ter tomado um café, e vai ter se conhecido, e vai ter uma história pela frente, para lá depois fazer um negócio. Então, eu acho que a dica fica, não tem medo de perguntar. É o que eu sempre digo para meus filhos, né? O não vocês já têm, né? Então não custa tentar, né? E eu acho que o momento é propício, eu acho que vale entender, vale sentar um pouquinho, fazer talvez uma simulação para quem procura, talvez durante essa pandemia, que ficou trancado 40, 50 dias em casa, talvez tenha percebido que a casa não é tão grande quanto ele gostaria, ou não tem todas as áreas que ele acharia necessário para o momento de pandemia, sabendo que essa pandemia talvez se torne de calendário, se repita ano que vem, depois no outro novamente. É o momento de pensar se vale a pena ficar nessa casa, talvez ir para uma maior, e vem tomar um café com nós, e entender o quanto talvez seja mais fácil do que tu imagina realizar essa mudança, né? E, na pior das hipóteses, vai ter uma equipe nova de amigos aí para eventualmente, né, trocar alguma ideia e pedir uma informação. E como eu sempre digo, nosso negócio não é fazer venda, nosso negócio é encontrar soluções. Então, as portas estão abertas, nem que seja para tomar um café. Exatamente. Com certeza. Que é bom. E é bom nosso café. Bom, nosso tempo, então, está se encerrando. A gente tinha mais perguntas aqui para a gente poder desenvolver e falar, mas realmente a gente ama o que faz, eu sempre falo isso nas lives, né? A gente faz com todo o afeto, todo o carinho, pensando sempre, né, que seja bom para todas as partes, e a gente acaba se emocionando e às vezes falando mais do que está falando tempo. Qual o tempo aqui. Mas eu queria agradecer. Eu gostaria de agradecer a presença de todos que nos acompanharam. Tive vários elogios durante a live, mas a gente estava concentrada. Então, eu agradeço cada um que dedicou, agradecemos, né? Cada um que dedicou seu tempo para ficar aqui conosco, e quem verá depois também fica o nosso agradecimento, e que venham as próximas lives, continuamos com as perguntas, com os questionamentos, sempre em prol do mesmo objetivo, né? Com certeza. Guardamos as cenas dos próximos capítulos. Sempre, sempre. E assim, agradecendo também a todo o empenho que tu, o Lucas, fazem conosco, sempre juntos, sempre se esmerando em poder estar acompanhando nossos atendimentos. Então, para nós é muito gratificante isso, e a gente se sente muito grato por isso. Então, muito obrigada pela parceria longa de sempre. É muito aprendizado. Obrigada, e vemos nas próximas coisas boas aí que nos esperam, com certeza. Então, obrigado pelo convite e obrigado por fazerem parte do time, né? Assim como o restante da turma que está aqui, como a gente fala, a gente sempre tenta arrumar soluções em 20, 25 pessoas, e eu acho que nossa turma está praticamente toda aí junto, como sempre, né? Um beijo, boa noite para todos. Obrigado para quem acompanhou até agora, né? Espero que a gente tenha conseguido esclarecer algumas coisas, tirar algumas dúvidas, talvez, né? E aguardamos uma próxima. Quando surgir mais alguma oportunidade, a gente volta a bater um papo. Com Obrigado, certeza. Deus. Obrigada, Gabi. Obrigada a todo mundo que esteve aqui. Um beijo para os colegas que estavam aqui também. Até mais. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.